Bom dia, estamos aqui no Lar SEBES para fazermos uma entrevista a 3 idosos sobre como era a sua vida antes do 25 de Abril. Temos aqui connosco a Sra. Cândida, o Sr. Martinho e o Sr. Nicolau. Vamos começar esta entrevista pedindo aos idosos para partilharem algumas histórias que se recordem do tempo. Então, e qual é que era a história que nos queria contar? Qual é que era a história? Houve um senhor que estava lá com a minha avó e que ele gostava muito de lá estar. E uma vez, ele não era do partido que a minha avó tinha, era do partido que a minha avó tinha, mas depois vinham prendê-lo. É o Partido Comunista, não é? Partido Comunista. E depois ele, o que é que fizeram? Para não o matarem, meteram-no dentro de uma carroça com todo tapado de palha, e abalaram com ele para não o prenderem, para não o segurarem, para não o matarem. Porque os comunistas, que eram comunistas, não sei porquê, não podiam fazer nada do que os outros faziam. Eram maltratados, coitadinhos. Coitadinhos. Essa situação causou consequências na sua vida? Sim. Sim, até a cabeça às vezes abalava. Porque estávamos a sofrer todos muito. Havia fome nessa altura? Havia, porque os nossos pais, coitadinhos, não tinham nada. A minha mãe, quando eu estava a comer, dava-me um bocadinho de pão, partia outro e dizia assim: vá, toma lá, este é o pão, este é o queijo, mas era só pão. Porque não havia solução de nos darem outra coisa. Lembra-se das refeições que fazia naquele tempo? Como eram as suas refeições? De manhã, o pequeno almoço, um café e um bocadinho de pão com carne de porco. Ou ao meio-dia, batatas ou outras coisas que se colhiam nas hortas. Havia muita pobreza? Muita. Conte-nos como era a vida no campo. A vida do campo era o mais fácil que a gente tinha. Quando íamos a ceifarem, começávamos às 5 da manhã e soltávamos às 11 da noite. Tínhamos meia hora para merendar à tarde, uma hora às 9 horas, que era considerado o almoço, e o jantar era à 1 da tarde, era outra hora. Então, e o trabalho no campo começava muito cedo? Havia muitas crianças a trabalhar no campo? Sim, crianças, coitadinhas, mas eles trabalhavam, mas pouco podiam fazer, que eles eram tão pequeninos, pouco podiam fazer. Como eram as refeições? 30 dias tinha o mês, 60 à sorte a comia o maltejo. Comíamos uma à sorte de manhã e outra à noite. Refeições não precisávamos de procurar ao cozinheiro o que era a refeição, porque era sempre o mesmo. A pessoa que era ganadeiro, sabe o que é um ganadeiro? Não. A pessoa que governava, guardava o gado. Esses senhores nunca tinham folga, eram os 365 dias. Portanto, não precisavam de perguntarem durante os 365 dias o que é que iam comer o almoço. Já sabiam que era sempre grãos solteiros, com um bocadinho de toucinho e um bocadinho de farinheira ou morcela quando o rei fazia os anos. Alguma vez passou fome? Não, graças a Deus não. Éramos 5 irmãos
O meu pai, que no Sesteja, tinha uma parelha de moares que fazia fretes como é hoje os caminhões. Fazia, não era transportes em dimensão como é hoje, né? Mas fazíamos transportes para a estação do Asmari, para Porto Alegre, com as parelhas. Passamos simplesmente necessidades de produtos, porque a Guerra de Espanha começou em 1936, e acabou em 39, o ano que eu nasci. Onde é que nasceu? Em casa Eu ou no não me lembro hospital? de nascerem, mas segundo o que a minha mãe me dizia, eu nasci em casa. O meu irmão mais novo, já me lembro dele nascer lá em casa. E muito mais adiante. Nasceu em casa porque não havia um sistema de saúde como é hoje? Sim, dantes a assistência do parto eram senhoras com uma determinada idade que já tinham passado por essas coisas, né? Muitas delas, tal é uma senhora que talvez possa testemunhar isso, muitas dessas senhoras tinham tido filhos e elas propriamente, com as próprias mãos delas e os meios delas, é que se assistiam a elas próprias, está a perceberem? Então, e na escola? Haviam muitas crianças na escola? Eu fui para a escola. Quando cheguei à terceira classe, tive que sair de lá porque fui para a casa de uma senhora a trabalhar. Tinha 9 anos. Lembra-se como funcionava a escola antes do 25 de Abril? Sim, rezávamos quando chegávamos e à tarde, quando abalávamos também. Tínhamos almoço, brincávamos. Então, as batas, a escola dava as batas rotas e a minha mãe remendava-as e arranjava-as. E então, quando vinham batas novas, davam-nos a nós batas novas porque a minha mãe estimava as coisas. Sim. Porque aquilo tinha de dar para uns poucos danos. Claro. Quer os livros, tudo, as batas, lápis e essas coisas, às vezes bocadinhos era o que a escola dava, era o que tinha, era o que dava. Sim. Hoje não, hoje é um luxo. Antigamente não havia tanto investimento na educação. Não, então, era assim, quem tinha dinheiro estudava, quem não tinha dinheiro não estudava. E podia haver um muito inteligente, mas porque não tinha dinheiro, ia a guardar porcos. Não tinha dinheiro, tinha de ir a trabalhar. Ou guardar perus, ou essas coisas. Quantos irmãos tinhas? E se a casa era grande para todos? Era Não, demasiado a casa pequena? era pequena. Uns dormíamos nas camas, outros dormíamos no chão. Uns com pés, outros com coisas, e assim é que dormíamos. Havia ajuda do Estado para as pessoas? Não me lembro que houvesse, querida. Não havia qualquer ajuda. Nem havia ajuda para os filhos, nem havia ajuda para as pessoas que ficavam doentes ou que ficavam desempregadas. A pessoa, se ficasse doente em casa, não tinha qualquer ajuda. Quer dizer, não bastava estar doente, que não podia trabalhar, mas não tinha qualquer subsídio, qualquer ajuda. Pois. As pessoas hoje reclamam, mas não sabem o que era o antigamente. Claro. Por exemplo, hoje em dia o Estado dá os livros aos gaiatos todos. Antes não. Havia livros na escola, pertencia à caixa da escola, que às vezes já estavam mais rotos que sei lá o quê, que davam àqueles que não tinham dinheiro para comprar o livro. Sr. Martinho, na altura havia muito contrabando, lembra-se de haver contrabando? Nunca fiz, e por uma razão muito simples. Eu vivi sempre muito próximo da arraia. Da arraia era o que a gente chamava da fronteira. Porque eu nasci na Fria, aquilo é ali a 6, 7 quilómetros de Espanha. E pronto, a gente conhecia ali o movimento do contrabando e da Guarda Fiscal. E a Guarda Fiscal, no meu entender, tinha uma linguagem muito feia e muito triste. Era chamar a uma pessoa que governava a vida
no contrabando, que era um negócio, um outro qualquer, e era acusado como gatuno. Era uma palavra muito triste e muito ofensiva, porque o senhor ou a senhora não tinham roubado nada a ninguém. Tinham comprado para transacionarem, para conseguir governar a vida deles e governar os filhos, Naquele tempo, se você dissesse mal de Salazar, o que é que lhe acontecia? Não, aquilo não acontecia nada. Era sempre, havia alguém pago pelo Estado, em Ronches, em Campo Maior, em todos os lados, que chamavam-lhe os informadores da PIDE, comunicava logo à PIDE. Eles eram muito amáveis, vinham, anda cá, meu menino, tu gostas de brincar, anda cá que a gente vamos brincar. E levavam as pessoas, infelizmente não me aconteceu, mas aqui a Roncha aconteceu, e em todo lado. E levavam, e depois tratavam lá bastante bem. Diz que passavam a roupa a ferro para não andar com a roupa enremolhada, com uma morcela. Pronto, davam-lhe aqueles castiguinhos a brincarem. Era um regime muito engraçado e muito bom de viver, segundo o que as pessoas dizem. Claro, está a ser irónico, não é? Antes não podíamos falar em política, nada. Antes não se podia falar em política. Éramos logo presos e tudo mais, e pronto. Ele vê tanta porrada e tive que calar e ainda hoje não digo o que me passou. Não conta ninguém. E a Vila Real de Santo António também cá está, ficava à fronteira para Monte Gordo, não é? Também as pessoas às vezes mal brincavam qualquer coisa, eles impunham-se logo. Certo. Havia um medo, as pessoas tinham medo. Em Santa Eulália as pessoas eram muito pobres e então nos dias de luar os donos dos montes tinham muita bolota, muita coisa. E então o que é que as pessoas faziam? Nos dias de luar iam de noite a apanhar umas bolotitas do chão, porque tinham um porquinho ou qualquer coisa. Essas pessoas desapareceram simplesmente. Houve pessoas que nunca mais os filhos souberam, e homens e as mulheres deles, e tinham medo de falar. Lembra-se como é que foi o 25 de Abril? Sim. Ai, senhora, há um golpe de Estado em Lisboa, já corre o sangue pelas ruas. E a minha madrinha voltou atrás a ver o que se passava. E chegou à conclusão de que não havia nada disso. E então, qual é que foi o sentimento das pessoas? De contentamento. De contentamento, porque se começaram a perceber que desaparecia. E lá as pessoas, não é, em Lisboa a festejarem e não sei o quê, e as pessoas aperceberam que se ia acabar a PIDE, que era do que as pessoas tinham mais medo. Aqui, mesmo no Alentejo, tinham muito medo da PIDE, porque constava-se que tinham morto pessoas no Baixo Alentejo. Aqui não foi tanto, mas no Baixo Alentejo houve muitos incidentes com a PIDE. Aqui as pessoas tinham muito medo e não provocavam, até tinham medo de falar. Muito obrigada pela entrevista. Apreciamos muito o vosso tempo. Muito queridas. Muito obrigado, muito queridas, que são estas meninas e o menino. Adoro-os. Obrigada. Muito obrigada pelo tempo e obrigada por partilharem as histórias.